E temos aí bomba em Brasília. Olha só, denúncia aí contra ministro bolsonarista do Supremo Tribunal Federal, senhor André Mendonça. Muita gente deve ter visto a notícia, e essa notícia a mim não me surpreendeu, porque eu já ia fazer um vídeo sobre algo parecido com aquilo, aí veio a confirmação. Notícias aqui, o André Mendonça, ele pediu vista num processo de cassação do governador de Roraima. E ele pediu vista logo após o governo de Roraima fechar aí um contrato de de quase 300 mil reais, 281 mil reais, com o Instituto do André Mendonça. Sabe o que o André Mendonça fez? Em 2023, assim que acabou o governo Bolsonaro, ele abriu um instituto. Não sabemos como ele ganhava dinheiro extra durante o governo Bolsonaro, mas aí acabou a mamata, né? Saiu o Bolsonaro, ele abriu um instituto. E aí o que é o instituto dele? É um instituto ali que dá cursos para ali autoridades e para agentes públicos. E aí ele começou a fechar contrato com todo mundo que tem processos no STF na mão dele. Aí você fala, o quê, Thiago? Como assim? Eu já ia falar isso antes disso. E aí, o que aconteceu? O instituto dele chama ITER. E o ITER tem como aí o grande porta-voz, o grande garoto propaganda, é o André Mendonça, tá? Ele é o... Se você busca ITER ali, você vai ver a foto dele, te mostro. ITER, ensinar é transformar. André Mendonça. Aí tem algum aqui, ó. Veja, olha só, 6 de novembro às 19 horas, ó. Palestra aqui com André Mendonça. Então ele fundou esse ITER aí e colocou no nome da esposa. Só que aí, pô, o nome da esposa do ministro vai ficar estranho, né? Então ele tirou do nome da esposa e colocou no nome de um amigo. Ok. E aí, só que tudo tem ali ligação com ele. E, inclusive, quem assina os certificados de quem faz os cursos é o próprio André Mendonça. Vou mostrar aqui foto de um dos certificados para você ver. Caramba, é o próprio André Mendonça. Ele mesmo, ó, tá aqui certificado do ITER. Ó, alguém aqui se formou lá. E aí, aqui, ó, ampliando, André Mendonça, tá? É ele quem assina. Fala, o quê, Thiago? E aí, o que acontece? O governador de Roraima estava aí para ser cassado, estava nas mãos do André Mendonça o processo, ainda está, né, nas mãos dele o processo. Aí ele fez o quê? Pediu vista. Pedir vista, se você não sabe, é quando um juiz diz, preciso de mais tempo para decidir isso. E aí ele pode sentar em cima do processo. No STF, faz aí cerca de 2 anos, tem uma regra que um ministro não pode ficar com pedido de vista mais de 3 meses. Depois ele é obrigado a retirar esse pedido de vista. Mas na prática, o que acontece? Quando o ministro no STF pede vista, esse processo retorna ao STF em 3 meses, e aí o presidente da turma tem que colocar para pautar de novo a votação. Às vezes demora anos e anos e anos. Vou te dar um exemplo. O processo ali que descriminalizou a maconha demorou 11 anos. E olha, só depois dessa regra aí dos 3 meses demorou 2. Quase 2. Você fala, o quê? Só que nesse caso, o processo está no TSE. No TSE não tem essa regra. Ele pode simplesmente sentar em cima do processo para sempre. Para você ter uma ideia, o governador está quase no fim do mandato e não vai ser nem julgado. E aí, se acaba o mandato dele e ele não foi julgado, pronto, ficou impune. Então, André Mendonça pediu vista, o que na prática garante a impunidade total ao governador de Roraima. Claro que provavelmente nos próximos meses ele vai fechar novos contratos aí com o Instituto do André Mendonça, né? Porque, pô, só 280 mil, saiu barato, né? O André Mendonça, salário de ministro do STF, mais as benesses, ele ganha isso aí em pouco tempo, em 3, 4 meses ele ganha isso aí. O salário é 45 mil, então 280 mil ele ganharia em 7 meses, Thiago, um pouquinho menos. Não, porque os ministros ainda têm vários benefícios aí que turbinam o que eles na verdade ganham, porque se você ganha 45 mil, mas você não paga carro, não paga alimentação, não paga paletó, nem o paletó, o terno que eles usam, eles pagam. E olha que eles usam a toga, mas o terno que está por baixo ali, eles não pagam, nem isso. E um monte de coisa. Então, na verdade, o salário, entre aspas, é maior, né? Então, para ele, fala, 280 mil é troco de pão para mim. Não. Então, para começar, eu peço vista, mas se quiser mais coisa, contrata mais o instituto. Só que olha só que coisa. O que se descobriu foi o seguinte: 3 processos da Fiesp, que é a Fundação das Indústrias do Estado de São Paulo, caíram nas mãos do André Mendonça. Logo depois, a Fiesp pagou 1.200.000 para o Instituto do Ministro. Vamos dar aqui cursos para os funcionários da Fiesp. Com quem? Com o André Mendonça, ele que vai ensinar aí. Ele ensina, tem um curso dele que é para prefeitos
prefeitos que têm processos no STF que caem na mão do André Mendonça, muitos deles estão contratando o curso de prefeito do século XXI. Como é um prefeito do futuro? Diz o André Mendonça. O que o André Mendonça tem? Qual o know-how dele, para usar um termo em inglês, já que ele quer falar assim, mas qual é o conhecimento dele aí, técnico, para dizer o que é um prefeito do futuro? Nenhum. Qual é ali a experiência que o André Mendonça tem em administração pública municipal do século XXI ali, mirando o futuro? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele é jurista, ele nunca foi prefeito, ele nunca foi governador, nunca foi nada, nunca esteve no poder executivo em cargos ali desse tipo. Quando ele esteve no poder executivo foi no cargo de ministro da Justiça. Nenhum, nada, absolutamente nada. Aí você fala, pô, que coisa, por que as prefeituras contratam André Mendonça? Porque, pô, coincidentemente, ele é o relator de processos contra esses prefeitos. Aí você fala, então tudo faz sentido. Olha, na minha época, bom, essa é a nossa época, né? Às vezes a gente fala, na minha época, como se nossa época fosse lá atrás, né? Não, mas em outras épocas, isso tinha um outro nome, começava com pro. Segunda sílaba é pi. Pro, pi, não vou falar o resto, né? Porque depois, você sabe que no Brasil é o poste que faz xixi no cachorro, né? Então, dependendo aí do que eu fale, aí fica ruim pra mim. Então, você aí, plantonista, deixa nos comentários, que comentar tá livre, tá? Você pode comentar aí sem problema nenhum. Qual é o nome disso aí na sua terra aí, quando alguém é juiz de um caso, e aí a pessoa que é interessada nesse caso paga para o Instituto do Juiz, ou seja, paga para o juiz. E aí esse juiz dá uma decisão favorável a essa pessoa. Qual é o nome disso aí? Você diz aí. Só que olha só que coisa. Descobriram que o André Mendonça, ele tem, vamos mostrar aqui, o instituto dele tem contratos com o governo de São Paulo, da Bahia, do Piauí, a Assembleia Legislativa do Paraná, a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Recife, o Tribunal de Contas de Goiás, o Tribunal de Contas do Piauí, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Amapá e do Ceará. E de vários órgãos municipais e estaduais. Vários órgãos. Aqui só estou citando os principais. Tiago, o que é Tribunal de Contas? Tribunal de Contas, se você não sabe, é o tribunal que julga ali se o governador ou se os prefeitos desses estados não estão pegando dinheiro público e roubando, desviando ali. Ó, sumiu dinheiro aqui. O Tribunal de Contas vai lá e vê, pô, realmente sumiu dinheiro. Você pegou dinheiro do seu orçamento e colocou onde você não poderia colocar. E aí o Tribunal de Contas, primeiro o Ministério Público de Contas investiga, o Tribunal de Contas julga, e aí depois manda lá para o Ministério Público Federal e aí vira investigação criminal também. Aí você vê, pô, que coisa. E aí o Tribunal de Contas de vários estados está contratando o André Mendonça. Porque não se sabe. Aí, ó, um grande jurista, nossa, de reputação extremamente ilibada, ele foi colocado no Supremo Tribunal Federal porque ele é um jurista extremamente competente? Não. Ele foi colocado no Supremo Tribunal Federal, segundo quem o colocou lá, que é o Bolsonaro, só porque ele é evangélico. Única e exclusivamente. Se o André Mendonça fosse católico, ele não estaria no Supremo Tribunal Federal. Se ele fosse adventista do sétimo dia, ele não estaria no Supremo Tribunal Federal hoje. Se ele fosse aí testemunha de Jeová, ele não estaria. Se fosse judeu, se ele fosse muçulmano, não estaria. Ele só está lá porque ele é evangélico. Aliás, terrivelmente evangélico. Lembrando que no dia lá que ele foi colocado no STF, a Michelle Bolsonaro começou a dar pulinhos e a falar em diabês, que é o idioma lá que ela fala que é idioma dos anjos. Dizem que Lúcifer era um anjo, né? Não era? Eu tô errado. Idioma dos anjos. No caso da Michelle Bolsonaro é diabês. O idioma lá que ela ficou falando. Fala, nossa, eu nunca vi alguém comemorar tanto uma indicação para STF. Aí tá, André Mendonça, ele também tem aí, ó, contratos aí milionários. No total, ele já recebeu 5 milhões de reais quase, 4 milhões e 850 mil reais em dinheiro público. Isso aí em 2 anos apenas, tá? Então você vê, pô, salário de ministro do STF não tá muito bom, né? Tá difícil aí para os ministros. Lembrando que os ministros do STF, na sua esmagadora maioria, eles não andam de avião normal. Por exemplo, o Fachin estava aí essa semana andando num avião normal, um avião como qualquer um de nós réis mortais, e aí um bolsominion começou a xingá-lo, para mim elogio, começou a falar marxista, leninista, pô.
Se alguém grita isso pra mim na avião, eu falo... "Ô,